Fala, Squad do Poder, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ligações covalentes, mais um tipo super importante das interações que ocorrem entre os átomos. Então prepara, vem comigo e solta a vinheta que o Química do Poder está no ar. Coisa mais linda, falar de ligação covalente é entender a interação interatômica mais comum nos compostos químicos. Se eu começar a citar aqui os vários compostos, você pode ter certeza que a grande maioria deles vai ser formado por ligação covalente. Mas afinal, o que seria uma ligação covalente? Muito simples, olha aqui. Uma ligação covalente é o tipo de interação que vai acontecer a partir do compartilhamento de pares eletrônicos. Então eu vou ter um átomo interagindo com outro átomo e essa interação vai existir a partir de um compartilhamento de par de elétrons. É isso mesmo. Um átomo vai ceder um elétron, o outro átomo vai ceder outro elétron e esses dois elétrons juntos vão formar um par. Esse par vai ser compartilhado pelos dois elétrons que estão realizando a tal ligação covalente. A ligação covalente ela é muito comum entre os ametais e dentre esses ametais a gente deve considerar o hidrogênio e, consequentemente, ela vai ser feita entre átomos que apresentam diferença de eletronegatividade menor do que 1,7. Mas eu vou parar de ficar falando e vou te mostrar de fato como acontece essa ligação covalente. Ó, vamos formar aqui uma ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Para isso, você precisa lembrar que o hidrogênio tem número atômico 1. Se você não lembrar, a tabela periódica te lembra. Então vai lá e confere esse valor. Número atômico 1 significa que eu tenho um próton e, consequentemente, um elétron na eletrosfera. Essa é a distribuição eletrônica do hidrogênio. Agora vamos ver o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, se ele tem número atômico 17, 17 prótons e 17 elétrons. Fazendo essa distribuição eletrônica, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. O que você precisa conferir aqui? Você precisa dar uma olhada para o hidrogênio e perceber que ele tem um elétron na camada de valência. Só que o hidrogênio ele é um ametal e ele tem como gás nobre mais próximo o hélio. Por isso, ele precisa ganhar um elétron para atingir a estabilidade, ou seja, para atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Agora, quando você olha para o cloro, você percebe que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem que lembrar daquela tal regra do octeto, que o cara para ficar estável, o átomo para ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Por que isso? Porque essa estabilidade química está relacionada com os gases nobres, e os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Se o meu amigo cloro tem 7 elétrons, é porque ele precisa ganhar mais um elétron, e assim ele atinge a estabilidade. Meu amor, se liga, tanto o hidrogênio quanto o cloro precisam ganhar elétron. Qual é o tipo de ligação que vai acontecer aqui? Tcharam! Ligação covalente. Então a ligação covalente ela vai acontecer quando os dois átomos que estiverem interagindo necessitarem ganhar elétron. Nesse caso, você vai pegar aqui o hidrogênio e vai colocar o elétronzinho dele, ok? Você vai pegar o cloro e vai botar os seus 7 elétrons na camada de valência. Se o hidrogênio quer ganhar 1 e o cloro também quer ganhar 1, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai unir esses elétrons para que esse par de elétron agora seja compartilhado tanto pelo hidrogênio quanto pelo cloro. Dessa forma, o hidrogênio agora tem 2 elétrons, como ele queria ter para atingir estabilidade. E o cloro na camada de valência tem 2, 4, 6, 8 elétrons, também da forma que ele queria. Você entendeu? Só que você pode representar isso aqui de outras formas. Essa primeira representaçãozinha que eu fiz para você, nós vamos chamar de fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Também pode ser chamada de fórmula de Lewis.
Você pode representar isso de uma outra forma, como eu disse para você. Você pode pegar esse par de elétrons e representar ele como um traço. Então você representaria assim, ó, H traço Cl. Essa fórmula nós vamos chamar de fórmula, eu vou colocar aqui em verde, estrutural. Por fim, nós temos uma terceira representação. Essa terceira representação, ela vai mostrar simplesmente quais são os átomos envolvidos nesse composto. Nesse caso, eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se eu só tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, eu posso dizer então aqui que eu tenho uma fórmula. A caneta não funciona. Pode isso? Pode isso, Arnaldo! Não, não pode. Vou pegar outra caneta aqui para escrever para você. Deixa eu escolher aqui, ó. Produção, arruma uma caneta aí para mim, por favor. Tempo pro comercial. Seu cabelo é desse jeito? Experimente o creme e vá embora. Ele assenta seu cabelo rapidamente e você vai ficar assim. Agora mostremos atrás. Muito obrigado, produção. Então aqui eu tenho uma fórmula molecular. É assim mesmo, galera. O negócio quando é ao vivo ele também dá ruim. Então você entendeu que eu tenho fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Raul, qual é a diferença dessas fórmulas? Simples. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis mostra os elétrons que estão contidos nessa molécula. A fórmula estrutural mostra só a estrutura. Então você sempre vai substituir o par de elétrons por um traço. Se for um traço é porque é uma ligação simples. Se for 2 traços, uma ligação dupla. 3 traços, uma ligação tripla. E por fim eu tenho a fórmula molecular, que mostra para você quantos átomos estão participando da reação. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo de ligação covalente? Passa o quadro. Então, vamos fazer um segundo exemplo. Dessa vez, nós vamos fazer a ligação do carbono e do oxigênio. Já deixei aqui no esquema as distribuições eletrônicas. Quase não saiu essa palavra. O carbono tem número atômico 6, então eu vou distribuir 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Dá um look aqui, ó, na camada de valência do carbono. Quantos elétrons a gente encontra? 4. Um cara que tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai tender a ganhar mais 4 elétrons para atingir a estabilidade. Agora o oxigênio tem número atômico 8, então eu vou distribuir 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p4. Ó, distribuir 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6, para chegar a 8, ele precisa ganhar 2. Então, vou colocar aqui, ó, carboninho com os seus 4 elétrons na camada de valência e oxigênio com os seus 6 elétrons na camada de valência. Vou fazer as ligações. Faço uma ligação, faço 2 ligações. O oxigênio está super feliz, porque com 2 ligações ele consegue ganhar 2 elétrons. Agora o carbono está triste, 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 triste. Sabe por quê, gente? Porque ele quer ganhar 4. E dessa forma ele só está ganhando 2. Então ele precisa ganhar mais 2. Então ele vai precisar convocar um novo átomo de oxigênio. Então eu vou colocar um novo átomo de oxigênio aqui. Porque com esse novo átomo de oxigênio, eu consigo fazer com que o carbono realize mais 2 ligações. E, por fim, fique estável com 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, eu tenho a fórmula eletrônica. Vamos anotar. Vem caneta laranja, fórmula. Sempre enrolado com as canetas nesse vídeo, mas tá tranquilo. Fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, como nós vimos no quadro anterior. Posso reescrever isso aqui, ó, de outra forma. Fórmula estrutural. Reescrevendo eu tenho O dupla C dupla O. Paixão, isso aqui não é O igual a C igual a O não, tá? É O dupla ligação carbono dupla ligação oxigênio. Posso escrever ainda de uma outra forma. E agora você vai reconhecer muito essa molécula que eu estou falando. Vou chamar isso aqui de CO2.
um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O famoso gás carbônico. Tema de várias questões importantes, mas isso aí é papo para outro vídeo. Então eu tenho a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tranquilo? Show ou não show? Show, né? Muito show. Mas vamos facilitar a sua vida agora? Olha aqui, eu tenho um átomo A, que é da família 5A, ou do grupo 15. Aí eu tenho o átomo B, que é da família 7A, ou do grupo 17. Toda vez que você souber que um átomo é da família 5A ou do grupo 15, lembre-se que ele tem 5 elétrons na camada de valência. E um átomo B, que é da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Galera, um cara com 5 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 3. Então ele quer ganhar 3 elétrons. Já um cara que é da família 7A, ou seja, com 7 elétrons na camada de valência, ele vai ter uma tendência a ganhar 1 elétron. Quem gosta de ganhar 3 elétrons, realiza 3 ligações covalentes. E quem gosta de ganhar 1 elétron, realiza uma ligação covalente. Se eu tenho aqui um átomo A, que precisa fazer 3 ligações, e ele vai se ligar com o átomo B, que precisa fazer uma ligação, é porque nós vamos precisar de 3 átomos B para cada átomo A. Então, nós vamos precisar de 3 átomos B para cada átomo A. Então, vou realizar 1, 2, 3 ligações. E a fórmula molecular da estrutura formada pela ligação entre os átomos A e B, que seta feia, é a B3. Tranquilo? Beleza? Tô rindo da seta, que tá horrorosa. Mais ou menos. Eu vou até trocar aqui, porque você merece sempre o melhor de mim. Agora sim. Olha aqui. Agora tá bonito. Tranquilo, galera. Você entendeu a facilidade? Descobre quantos elétrons o cara tem na camada de valência. Depois você entende quantos elétrons ele precisa ganhar para atingir o octeto. O número de elétrons que ele precisa ganhar é o número de ligações covalentes que ele vai realizar. Tranquilo? Foi? Eu preciso que você lembre sempre, quando a gente falar de ligação covalente, é da ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é um caso especial de ligação covalente. A ligação covalente dativa também pode ser chamada de ligação covalente coordenada. Nesse caso da ligação covalente dativa, eu continuo tendo o compartilhamento de um par de elétrons. Só que dessa vez, o par de elétrons ele vem totalmente de um átomo que já atingiu o octeto. Olha o exemplo que eu separei para você. Eu tenho aqui um enxofre, que é da família 6A. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Coloquei aqui, ó, 6 elétrons na camada de valência. Ele vai se ligar com outros 2 átomos de oxigênio, que também é da família 6A. Também tem 8 elétrons na camada de valência. Coloquei aqui. Paixão, o cara que é da família 6A e tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 2. Então ele precisa realizar mais 2 ligações. Então ele vai realizar aqui, ó, uma ligação enxofre-oxigênio, 2 ligações enxofre-oxigênio. Tranquilo? Só que a molécula que eu te mostrei é a molécula de SO2. Se ela é de SO2, é porque eu preciso encaixar um outro oxigênio na molécula. Se eu tenho que encaixar outro oxigênio, como eu vou fazer isso? Tcharam! Ligação covalente dativa, ou ligação covalente coordenada. O enxofre, que tem 2 pares de elétrons livres aqui, vai pegar esse par de elétrons e vai compartilhar ele totalmente com o oxigênio. Ou seja, a ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa é o compartilhamento de um par de elétrons, onde esse par de elétrons vem de um átomo já estável, de um átomo com um octeto completo. Na hora que você for representar isso aqui na fórmula estrutural, você vai botar do jeitinho que você já sabe, ó, oxigênio faz 2 ligações com enxofre.
e o enxofre faz uma ligação com o oxigênio. Então, essa é a fórmula estrutural e ainda tem um par de elétron livre aqui que pode realizar mais uma ligação covalente dativa. Tranquilo? Foi? Para a gente fechar esse vídeo, nós vamos comentar rapidamente das propriedades dos compostos moleculares. Os compostos moleculares, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Raul, o que vai determinar isso? O que determina isso, nesse caso, já são as ligações intermoleculares. As ligações em que uma molécula realiza com outra molécula, as interações que ocorrem entre moléculas. Quanto mais forte for essa interação, mais organizado vai ser o estado de agregação das moléculas. Tranquilo? Segunda propriedade muito importante. Os compostos moleculares apresentam baixo ponto de fusão e ebulição quando comparados com os compostos iônicos e os compostos metálicos. Isso também está relacionado com as ligações intermoleculares e relacionado com o fato de a ligação covalente ser uma ligação mais fraca quando comparada com a iônica e com a metálica. Por fim, a gente precisa comentar que os compostos moleculares não são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque os compostos moleculares normalmente não sofrem dissociação. E por não sofrerem dissociação, eles acabam não formando íons. E por não formar íons, eles não são capazes de conduzir corrente elétrica. Ah, Raul, então nenhum composto molecular conduz corrente elétrica? Não. Existem alguns compostos moleculares que conseguem conduzir corrente elétrica, como, por exemplo, os ácidos. Os ácidos, quando estão em solução aquosa, ou seja, quando estão dissolvidos em água, eles sofrem um fenômeno chamado de ionização. E por ionizar, eles acabam conseguindo conduzir corrente elétrica. Mas, num grande geral, os compostos moleculares não têm essa capacidade. Tranquilo? Então, nesse vídeo nós falamos de ligação covalente dativa. Eu espero no fundo do meu coração que você tenha gostado bastante e tenha curtido tudo que nós falamos nesse vídeo. Se você gostou, não esqueça de ativar o sininho. Se ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita agora, vai lá e se inscreva. Se gostou assim muito hard pra caramba, deixe um comentário, porque o Raul aqui fica muito feliz. E se você quiser saber ainda mais, confira o nosso Instagram, @Química do Poder. Meus amores, eu amei estar aqui com você mais uma vez. Te desejo um lindo dia, um beijo grande e até a próxima. Tchau!